Tudo bom, pessoal? Eu parei aqui para gravar esse vídeo para vocês. Eu espero que tá começando, fim de dia já, tá começando a baixar o sol aqui. Eu espero que a luz seja suficiente e que o microfone que eu esqueci lá no escritório lá em cima, eu não vou subir de novo para pegar, que não atrapalhe aqui no som. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui qual é a situação, porque muita gente vai ficar em dúvida com relação a isso, tá? Eu vou explicar os pontos positivos e os pontos negativos. Donald Trump hoje falou, na verdade, não só o Donald Trump, como outras pessoas também da equipe dele falaram que existe a intenção de fazer uma proposta para o Congresso votar e, obviamente, passar pelos trâmites do Congresso, porque trata-se de um novo visto, uma nova forma de aquisição de legalização dentro dos Estados Unidos. Precisa passar isso pelo Congresso, precisa se criar uma nova cota de emissão de green cards para isso e precisa, obviamente, colocar regulamentação para isso, né? Então isso não é feito através de uma ordem executiva, isso é feito através de um processo legislativo. E não é algo tão simples, tão rápido assim de se criar, tá? Então eu vou trazer para vocês quais são as ideias. Primeiro, Donald Trump colocou, ele às vezes ele se empolga falando as coisas e ele joga as coisas no ventilador sem se preocupar com a consequência. Depois é o legislativo que resolva isso daí. Mas vamos lá. Colocar algo assim, ele quer propor ele quer fazer uma proposta legislativa onde pessoas com mais dinheiro possam ter acesso a um caminho encurtado, vamos dizer assim, para o seu green card. Ou seja, pessoas com mais de 5 milhões de dólares podem fazer investimento dentro dos Estados Unidos e não sabe ainda quem vai decidir isso, qual é o tipo de investimento, qual é o propósito, qual é a finalidade, quanto tempo, quais são as regras para isso. Quem vai decidir isso é o Congresso, tá? Mas, teoricamente, seria criar uma nova forma de aquisição de visto para green card mediante investimento de 5 milhões ou mais, né? 5 milhões de dólares ou mais. Isso seria feito numa forma aí de um bid, né? Onde seria uma forma de um leilão. Nem ele soube explicar isso direito, né? Eu li todos os artigos que saíram sobre isso, vi as entrevistas que outras pessoas ali do governo dele falaram sobre isso, e ele fica meio confuso com relação a isso, né? E aí no final, um deles disse que isso poderia vir a substituir o EB5, né? O processo do EB5. Eu acho pouco provável isso acontecer, tá? Primeiro que se for acontecer, se um dia acontecer, não vai ser agora, esse mês que vem ou outro mês. Então, quer dizer, quem tem intenção de protocolar um EB5, se fizer nesses próximos meses, é direito adquirido, tá resolvido, vai dar sequência nisso, tudo certo. Eu acho muito difícil um projeto substituir o outro. Acho muito legal essa ideia dos 5 milhões de dólares, principalmente porque o Donald Trump quer usar isso daí, teoricamente, para um fundo onde ele faria a reposição do déficit público que existe dentro dos Estados Unidos, né? E que é um valor enorme. Inclusive, ele foi um dos responsáveis por isso em 2020. Pode ser uma coisa muito legal, pode ser uma coisa muito interessante, mas eu acho pouco provável que isso venha substituir o EB5, porque a finalidade do EB5 é absolutamente outra. A finalidade do EB5 é geração de emprego e crescimento em áreas de baixo desenvolvimento econômico, social, demográfico, né? Então, quer dizer, você tem aí uma proposta para o EB5 que é diferente da proposta para dessa nova característica desse novo visto e que vai custar aí pelo menos 5 vezes mais, 5 vezes e meia a mais do que um EB5. Então, quer dizer, nós temos aí o EB5 numa proposta e esse outro processo numa outra proposta. Então, eu acho muito difícil um vir a substituir o outro, como foi mencionado por uma das pessoas da equipe do Donald Trump. E foi colocado como fala dele, na verdade, né? Mas isso foi dito por uma das pessoas ligadas à equipe econômica do Donald Trump. Então, não acho que isso vai acontecer agora recente, tá? Então algumas pessoas aí, alguns endinheirados devem estar pensando, meu Deus, agora é minha chance de conseguir meu green card do dia para noite. Não, na verdade, o próprio EB5, ele já tem uma estrutura muito bacana quando você faz um ajuste de status, ele já te concede algo muito rápido, né? Então assim, o EB5 continua sendo a cerejinha do bolo para os Estados Unidos. Depois que isso for votado, depois que isso passar, e lembra como uma estrutura nova, é uma construção de um novo processo de visto para os Estados Unidos, precisa ter cota, precisa uma série de coisas, então ele precisa ter uma votação que vai ser superior, obviamente, é a maioria absoluta e não a maioria simples, dentro do Congresso, nas duas casas. Depois sim o presidente vai sancionar isso daí. Então eu particularmente acho uma excelente ideia, se realmente isso acontecer, vai trazer pessoas com um capital maior. O Donald Trump já falou isso várias vezes, que o que ele quer dentro dos Estados Unidos agora são pessoas com alto nível intelectual
intelectual, alto nível de capacitação profissional e com, obviamente, dinheiro. É isso que ele quer, né? Essa é a realidade. Então eu acredito que nos vistos EBs, que são todos os vistos que trabalham com a questão de capacitação profissional, intelectual, desenvolvimento de projetos, o EB4, que é um visto religioso de alto escalão, vamos dizer assim, né? O EB5, que é um visto de investimento, que tem como princípio básico dele, né? Tem como objetivo básico dele o desenvolvimento de áreas pouco desenvolvidas, ou áreas rurais, ou áreas que precisam de um investimento, e principalmente a geração de 10 empregos para cada investimento que foi feito, para cada cota de investimento que foi feito. Então eu acho muito difícil que seja feito isso, quem sabe aí surgindo um visto EB6 aí, entre aspas, que pode vir a surgir num futuro próximo aí. Eu não acho que seja algo do dia para noite, não vai acontecer do dia para noite, mas pode ser que realmente aconteça, e eu acho que esses 5 milhões de dólares vai ser algo, talvez aí, pelo menos de todos os caminhos que eu conheço para residência permanente em países, esse vai ser realmente o mais alto. O que eu me lembro que eu já fiz, que a gente já trabalhou, tem alguns países na Europa e alguns na Ásia que cobram aí em torno de 2,5 milhões de dólares para fazer esse caminho de investimento para ter uma residência permanente, com certeza absoluta. Se os Estados Unidos aprovarem isso, né, se realmente isso for aprovado pelo Congresso, isso vai ser, eu acho, um dos maiores do mundo, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Vou deixar os links aqui na descrição para vocês lerem. Lembrem, ali eles misturaram o que houve de realmente ideia do Donald Trump com o que foi misturado, com o que foi colhido junto com a assessoria econômica dele. Então, assim, ali tá meio confuso o que um disse e o que o outro disse, mas a ideia é basicamente essa. Tomara que venha, porque eu acho que vai ser muito bacana, muito difícil substituir um EB5, mas se você pretende fazer um EB5, é um bom momento para a gente evitar aí esses... A gente sabe que o Donald Trump é uma pessoa bem instável, é um bom momento para você pensar em fazer isso daí e evitar que eventualmente lá na frente a gente tenha aí qualquer tipo de impacto nisso, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.